Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias tenho trazido um devocional especial para você, como esse que nós vamos estar meditando nele hoje, nesse devocional de hoje, que tem como tema uma pergunta: por que não fazer tempestade em copo d'água? Vou repetir. Por que não fazer tempestade em copo d'água? E aquela pergunta, quem nunca fez tempestade em copo d'água? Pastor, o que é uma tempestade em copo d'água? É uma reação, uma preocupação exagerada diante de uma circunstância mais simples, ou de uma circunstância talvez de não tanta importância. Isso é uma tempestade em copo d'água. E aquela pergunta, quem nunca fez tempestade no copo d'água, que atire a primeira pedra. Porque a verdade, queridos, é que todos, eu me incluo nisso, todos nós já fizemos tempestade em copo d'água em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida a gente fez uma tempestade no copo d'água, por uma situação boba, uma situação assim muito medíocre, a gente fez um estardalhaço gigante. Só para vocês terem uma ideia, eu já cheguei a presenciar casamento terminar porque o marido não queria trocar a lâmpada da casa. Não é uma tempestade em copo d'água? É uma tempestade em copo d'água. São situações bobas como essa que nós percebemos o porquê nós não devemos fazer tempestade em copo d'água. Porque essa reação diante de uma situação pequena, de uma situação muitas vezes que não tem um significado tão grande, mesmo que tenha, queridos, não justifica essa tempestade em copo d'água, essa reação exagerada, ela só vai trazer prejuízo. Guarda isso na tua cabeça. Por que eu não devo? Por que eu não devo fazer tempestade em copo d'água? Primeiro, porque sempre que eu fizer, eu vou ter prejuízo. Eu vou sair perdendo. Pastor, mesmo se você tiver na razão, mesmo se você tiver na razão, você vai ter prejuízo. Essa reação exagerada, ela só vai trazer prejuízo. Mas deixa eu mostrar para você na Bíblia, uma reação exagerada, uma tempestade em copo d'água, e eu vou te mostrar que foi uma tempestade em copo d'água, que gerou uma maldição hereditária, uma maldição que percorreu filhos, netos, bisnetos e amaldiçoou uma geração inteira por causa de uma tempestade em copo d'água. Quer ver só? Eu quero que você acompanhe comigo, eu vou colocar na tela para você e você vai poder acompanhar comigo aí. Ou se você tiver com a sua Bíblia, livro de Gênesis. Tá? Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia aí. E antes de nós lermos, eu quero fazer um convite a você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Mais de 20% das pessoas que nos assistem não são inscritas no canal, queridos. Se você já nos assiste todos os dias, por que não ser inscrito? Não é verdade? E você que já é inscrito, o que custa você fazer um favor para o pastor aqui? Um favorzinho bem simples, é gratuito, 10 segundos vai tomar do seu dia. Deixa um like, curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe.
Se você fizer isso, vocês vão nos ajudar tanto, mas tanto, que vocês não têm noção. Tá bom? Então, curta, comente, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo ao nosso canal. Deixe o seu nome lá na mensagem do vídeo, falando: eu acabei de me inscrever aqui e eu quero poder estar orando por você. Tá bom? Vamos lá então. Gênesis capítulo 9, verso 18 a 27, vai nos contar uma história muito importante de Noé. Quem era Noé? Noé, queridos, na geração dele, era um homem que era considerado justo por Deus. Um homem que evitava o mal, um homem que andava corretamente com Deus. Deus deu a ele ali uma missão de criar a arca, que você já conhece. Noé salvou ele, a família dele. Deus, quando acabou o dilúvio, eles saíram da arca. Deus abençoou eles, presta atenção nisso que é importante. Deus abençoou eles, abençoou os animais, falou: multipliquem-se, multipliquem-se. Falou para Noé e para sua família: multipliquem-se, abençoou ele. Ok? Guarda isso. Deus fez o que com Noé e sua família? Deus abençoou eles. Vou repetir para você entender. O que Deus fez com Noé e sua família? Deus abençoou eles. Mas vamos ver o que Noé fez. E já na sequência da bênção de Deus, vamos ver? Olha só, vou colocar na tela para você. Os filhos de Noé que saíram da arca foram de Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé são esses: Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então aqui eu paro e pergunto para você: quem bebeu? Noé. Quem ficou embriagado? Noé. Ok? Vamos dar continuidade. Cã, pai de Canaã. Quem é Canaã, pastor? Canaã é aquela cidade de Canaã que Deus depois deu para o povo, que era a terra prometida do povo. Lembra da história? Da terra prometida? Que o povo vagou no deserto e chegou a Canaã? Pois é. Quem gerou esse povo foi Cã, um dos filhos de Noé. Tá bom? Então vamos lá. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez do pai. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo o que o filho caçula lhe havia feito, disse, presta atenção agora: maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã o seu escravo. Expanda Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Seja Canaã escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Queridos, então vamos lá. Vamos ver se você concorda comigo. Quem plantou a vinha? Noé. Quem bebeu do vinho e se embriagou? Noé. Quem ficou bêbado? Noé. Tá. Pastor, mas ele estava dentro da tenda dele e o filho mais novo, Cã, viu a nudez do pai. Isso é um pecado gravíssimo.
Naquele tempo, queridos, realmente era um pecado gravíssimo. Era um erro muito grande, uma desonra muito grande. Era algo desonroso. E algumas linhas teológicas realmente afirmam que o que Noé fez de amaldiçoar Cã estava certo. Algumas linhas teológicas. Eu, particularmente, não sigo essa linha teológica. Por quê? Porque eu não acredito que mesmo uma desonra, você pague uma desonra com a desonra. Ok? Até porque quem errou não foi Cã. Cã teve sua parcela de culpa por ter ido espalhar fofoquinha para os irmãos. Ele errou por ter visto a nudez do pai. Mas o maior culpado dessa história foi Noé. E Cã juntou o erro do pai, juntou a história, a fofoca, as situações e formou uma tempestade num copo de água. Talvez, o que o pai poderia ter feito, Noé? Poderia ter castigado, não é verdade? Teria várias formas de poder castigar, várias formas de poder reeducar, repreender. Mas uma palavra de maldição, como a que Noé lançou, gerou uma maldição muito grande no povo, na descendência de Cã. Ele abençoou Sem, a descendência de Sem, a descendência de Jafé, mas a linhagem de Cã foi extremamente amaldiçoada. No entanto, que a geração de Cã, essa linhagem de Cã, a descendência de Cã, se transformou os cananeus. E esses cananeus eram idólatras, serviram a outros deuses, se desviaram do Deus verdadeiro, começaram ali a servir vários outros deuses, deuses de promiscuidade. Foi a geração que Noé amaldiçoou. E a Bíblia faz questão de dizer que Cã era pai de Canaã. A Bíblia faz questão de dizer que Noé amaldiçoou essa descendência. Uma tempestade no copo d'água, pastor. Mas com base no quê? O Senhor fala que Noé errou de ter amaldiçoado Cã. Bom, primeiro, aqueles que acreditam na linha teológica de que Noé acertou em amaldiçoar Cã, eles seguem a linhagem da honra. A linhagem da honra. Mas, se nós formos ler a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27, um ponto muito importante para que nós possamos entender que o ato de Noé foi errado e era pecado. Ele não amaldiçoou. Todo tipo de maldição é pecado. Então o que diz Efésios 4, 26 e 27? Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Verso 27. E não deem lugar ao diabo. Então o que a Bíblia nos mostra? Primeira coisa, Noé tinha direito de ficar irado? Sim. Eu e você temos direito de ficar irados diante de uma situação? Sim. Podemos ficar irados. Podemos ficar muito bravos, muito irados. Mas ficar irado e pecar, existe uma distância. Porque eu posso ficar irado e não pecar. E quando que eu não peco? Você sabe me dizer quando eu não peco? Quando eu faço isso aqui, ó. Olha o que diz Gálatas 5, 22 a 25. Quando que eu não peco, pastor? Quando eu estou irado. Quando que eu não peco? Eu não peco quando eu faço isso aqui, ó.
Eu coloquei 5:22, né? Deixa eu só voltar aqui. Não era Gálatas, era Tiago, desculpa. Tiago 1:19 e 20. Tá? Tiago 1:19 e 20 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira de Noé produziu justiça de Deus? Não. A ira de Noé, queridos, produziu algo de bom? Não. É o que eu falei lá no começo da mensagem. Por que não fazer tempestade em copo d'água? Porque isso vai me trazer prejuízo, somente eu vou perder. E eu não vou estar simplesmente produzindo a justiça de Deus. Pastor, mas nós, seres humanos, podemos produzir a justiça de Deus? Sim. Quando você sempre está pronto para ouvir, tá irado, você tá doidão já, você tá doidona, vontade de grudar um pelo pescoço, mas você não grudou. Você tá com vontade, mas você não grudou. Você ouviu, prontos para ouvir, você foi tardio para falar, porque na hora, né, que você se ira, faz igual Noé, amaldiçoa o que não precisava, fala o que não deve. E tardios para irar-se, você produz a justiça de Deus. Você produz a justiça de Deus. Pastor, agora sim eu quero trazer aqui Gálatas 5:22. É importante que hoje, nessa nova aliança, pós-Jesus, pós-morte e ressurreição de Jesus, vivemos numa nova aliança. Nessa nova aliança, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nessa habitação, o Espírito Santo, ele produz algo fundamental para a minha vida e para a sua vida, para que nós não venhamos fazer tempestade em copo d'água. E quais são essas características que o Espírito Santo traz nas nossas vidas? Olha lá. Entretanto, o fruto do Espírito, repete comigo, fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade. O fruto do Espírito é bondade, o fruto do Espírito é fidelidade, o fruto do Espírito é o quê? Mansidão. O fruto do Espírito é também domínio próprio. O que faltou para Noé, querido? Mesmo ele sendo um homem justo para o tempo dele, mesmo ele sendo um homem que não se corrompia como o povo do tempo dele, mas faltou para ele o quê? Uma mansidão, um domínio próprio. Ele parar e pensar, ou talvez chamar e falar, por que você fez isso comigo? Eu errei. Porque eu me embriaguei. Me embriaguei, fiquei pelado, passei vergonha, fiquei nu aqui. Eu errei. Mas por que você fez isso comigo de pegar e espalhar isso para os teus irmãos? Eu não mereço a honra sendo teu pai? Ele poderia sempre conversar, dialogar e falar, olha, você vai ter um castigo, você vai passar por isso, por causa da sua desonra. Queridos, nunca você vai perder se você for tardio no falar, no tardio no irar-se. Você nunca vai perder. Quantas e quantas vezes a gente vai ver na internet, no jornal, todos os dias, pessoas fazendo tempestade em copo d'água, porque tomou uma fechada no trânsito, porque talvez não deu uma seta. E daí os dois ficam bravos, os dois discutem, acontece o quê? As perdas.
e muitas vezes até a perda de vida. Eu falei aqui do caso de um problema de trânsito. Mas quantas tempestades em copo d'água também são entre vizinhos, por causa de filhos? Crianças que brigam agora e daqui a pouco estão se lambendo. Os pais quebram o pau. Relatos de problemas, de vizinho tirar a vida do outro. Problemas tão sérios, queridos, por causa de fazer tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água, essa reação exagerada, ela nunca vai te trazer benefício. Nunca vai te trazer benefício. Nunca. Mas deixa para encerrar aqui, queridos, eu quero trazer um último texto. Livro de Provérbios, capítulo 17, verso 27 e 28. Para nós encerrarmos. E eu vou colocar na tela aí para vocês. Verso 27 e 28 diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, e que tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Às vezes, ao invés de você fazer uma tempestade no copo d'água e falar coisa que não deve, como Noé fez, você pode ficar calado. Fecha a boca. Mas eu estou irado, pastor. Você pode se irar, você não pode pecar. Você não pode pecar. E o pecar é o que Noé fez. O pecar é essa reação absurda de bater, agredir, falar, amaldiçoar. Então, por que não fazer tempestade em copo d'água? Porque sempre você vai estar errado. Sempre na tempestade, mesmo que você esteja reagindo por razão própria, você vai estar fazendo tempestade num copo d'água e você vai sair perdendo, porque você não vai produzir a justiça de Deus. Você simplesmente vai demonstrar que o fruto do Espírito dentro de você não está tendo efeito nenhum. É como se você nunca tivesse se convertido. É como se você nunca tivesse aceitado Jesus. É como se você, após toda aquela tempestade, você tivesse que fazer todo o caminho de volta. Você vai ter que começar de novo, aceitar Jesus. Andar com o Senhor. Orar, jejuar, pedir para o Espírito Santo produzir algo em você. Ou seja, queridos, fazer tempestade no copo d'água é só andar para trás. E o que eu creio é que você nunca quer andar para trás, não é verdade? Você sempre quer fazer o quê? Ser abençoado, progredir, prosperar. E se você quer viver isso na sua vida, então não faça tempestade em copo d'água. Amém? Eu quero agradecer você por ter estado aqui com a gente, desde já reforçar o meu convite de você se inscrever em nosso canal e para que você possa curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo e poderoso nome e clamamos ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia sobre nós, pelas nossas reações exageradas, aonde não demonstra a justiça do Senhor em nossa vida. Nós não produzimos a justiça do Senhor em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossa casa, no trânsito, em qualquer lugar que seja. Nós pedimos perdão ao Senhor quando nós não produzimos essa justiça do Senhor. Quando não demonstramos o fruto do Espírito Santo, que também é mansidão e domínio próprio. Pedimos perdão, Pai, e clamamos ao Senhor Tua misericórdia sobre nós, para que nós possamos, Pai, fazer a Tua vontade sempre, em todo momento, em todo caminho. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.